Se você gosta de sarcasmo e de frases de efeito, eu tenho o livro certo para você. Se você também gosta de tratados sobre a corrupção da alma humana, eu também tenho o livro certo para você. Muito bem-vindos ao Palpiteiro, agora de volta ao cenário original, mais uma vez. Pelo que me falaram, acho que esse é o cenário que agradou mais até agora, né? Bom, espero que continue agradando. Essa é a minha resenha, esse é o meu palpite sobre o retrato de Dorian Gray, escrito pelo gênio, pelo mestre Oscar Wilde, esse cara aqui, no final do século XIX. Um classicão, e é sobre esse classicão que a gente vai falar agora, e a maneira como ele afetou os nossos valores. Nossos valores de hoje foram, sim, moldados e afetados por essa obra magistral. Se tratando de um clássico, é preciso fazer aquela observação de sempre, né? O clássico não pode, não deve, na verdade, ser analisado apenas como texto, frio, preso ali ao papel. Ele se tornou clássico por alguma razão, então costuma ser interessante analisar qual foi o impacto daquele livro à sua época, de que forma ele moldou os valores da sua época e foi por ela moldado. E o retrato de Dorian Gray tem muito a dizer nesse aspecto. Mas antes de saber de que forma esse livro impactou a sociedade em que ele foi criado, a gente precisa saber quem foi Oscar Wilde. Dramaturgo de sucesso, orador brilhante, Oscar Wilde nasceu em 1854 e foi um verdadeiro gênio literário. Um homem capaz de compreender os valores da sua época e retratá-los por meio de uma obra riquíssima em detalhes, nuances e percepções. Ele foi o legítimo influencer da sua época. Por falar em influência, é sobre o seu trabalho mais influente que a gente fala agora, o retrato de Dorian Gray. Em poucas palavras, essa é a história de Dorian Gray, um jovem aristocrata britânico que, ao retornar à sua cidade de origem, logo depois de receber uma herança poupuda que o permite viver entre a alta sociedade sem ter que trabalhar ou fazer grandes esforços para se sustentar, encontra novos amigos, Lord Henry, um aristocrata, e Basil, um pintor. E é por eles introduzido, apresentado a esse novo mundo de falsidade, vícios e virtudes que compõem a sociedade daquela época. Basil, um pintor que, assim como todos os outros, fica embasbacado, fica extasiado com a beleza do jovem Dorian Gray, resolve fazer dele um quadro. E pinta um quadro belíssimo do jovem belíssimo Dorian Gray. E é a partir daí que a história assume tons sobrenaturais. O quadro exerce sobre o próprio Dorian Gray uma influência sobrenatural. Aqui cabe um alerta de spoiler rápido e também uma observação. Essa é uma história curtíssima, ela tem menos de 200 páginas. A genialidade do autor é tanta que ele foi capaz de escrever uma obra magistral com uma história curta e simples. Voltando ao quadro, ele se torna o receptáculo da corrupção moral do jovem Dorian Gray. E é sobre isso que esse livro trata, mais do que aforismos e frases de efeito. Aforismos, bem rapidamente, são observações inteligentes sobre a vida, regras da vida, mais ou menos o que o Barney Stinson faz no How I Met Your Mother o tempo inteiro. It's gonna be legendary. Trust me, it's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legendary. E esse é um livro que trata da corrupção da alma. E é nessa corrupção, e é nesse retrato da corrupção, que o autor mostra a sua genialidade. Justamente porque as falhas humanas e o mal humano são um tema universal, desde sempre, e provavelmente continuarão sendo. Todas as pessoas do mundo têm o seu lado sombrio, as suas vergonhas, as suas imoralidades. Todos mentem um pouquinho no Instagram e maquiam um pouco a própria vida para mostrarem parte de si à sociedade. E é justamente por isso que esse é um livro que sempre vai ser atual. Essa é a qualidade do clássico, né? Sempre permanece atual. Qualquer um que caminhe sobre essa terra vai se identificar com o processo de mascarar as suas falhas morais. Mas não é só esse tratado filosófico interessantíssimo que esse livro tem a oferecer. O Retrato de Dorian Gray se tornou um livro muito querido e cultuado por aqueles que o leram, principalmente pelas suas frases de efeito e por ter transportado para o texto a ironia da língua inglesa e também da língua francesa. Oscar Wilde, o autor, sempre teve uma relação forte com o idioma francês, assim como o nosso gênio da literatura brasileira, Machado de Assis, que foi muito influenciado pela ironia do idioma francês. Oscar Wilde transportou esse sarcasmo para o seu texto.
e a maioria dos leitores vai falar sobre a mesma coisa. Nossa, o retrato de Dorian Gray tem frases de efeito muito boas sobre a vida. Seus biógrafos mais competentes costumam dizer que ele foi muito influenciado por Charles Baudelaire. Seus biógrafos mais competentes dizem que ele foi muito influenciado por Baudelaire, Le Fleur du Mal, ou As Flores do Mal, que dizem ter sido um dos livros preferidos do autor. De qualquer maneira, o sarcasmo permeia o livro inteiro e provavelmente vai ser o que salta aos olhos a uma primeira leitura. Como estamos falando de um influencer aqui, é óbvio que livros aqui já palpitados no canal também sofreram o efeito desse estilo tão marcante do autor, como, por exemplo, a Tríade. O primeiro vídeo palpitado aqui no canal, com uma qualidade um pouquinho inferior, o som ainda prejudicado e tal, que eu já mencionei como um dos meus preferidos de Dark Fantasy, sofre forte influência do retrato de Dorian Gray, com a linguagem sarcástica, um deboche com as instituições, como por exemplo, Lord Henry, no retrato de Dorian Gray, fala que na igreja eles não pensam. Também não abre mão de uma certa dose de misoginia, um desapreço, um deboche com a figura feminina, como por exemplo, ela era uma pavô em tudo, menos na beleza. Ou ainda que a única forma de se comportar perto de uma mulher é fazendo amor com ela se for bonita ou com outra se for feia. Um pouquinho demais, né? De qualquer maneira, a Tríade, um dos meus prediletos, sofreu influência desse estilo, assim como vários outros, que eu ainda pretendo palpitar aqui no canal. Voltando então ao autor da maior parte dessas citações, que no livro é Lord Henry, aquele que assume uma espécie de mentoria, quase o coach do Dorian Gray, digamos, aquele que vai ensiná-lo sobre a vida, projeta boa parte dos traços do próprio autor. O próprio Oscar Wilde diz em mais de um momento que toda obra feita com sentimento é um retrato do próprio artista. E não tenham dúvida de que o Lord Henry, o autor da maioria das frases de efeito do livro, é um espelho do próprio autor. Não é preciso ser um grande literato para perceber isso. Vamos ao Lord Henry, então, aquele que eu considero uma das personagens mais importantes do livro, que assume uma espécie de mentoria da Sbornia, né? É aquele que guia o jovem Dorian Gray no caminho da depravação e o incentiva a todo momento, né? Uma das frases famosas de Oscar Wilde é... Uma das frases famosas de Oscar Wilde é: posso resistir a tudo, menos às tentações. Tina, tem alguma coisa para dizer? Bom, vamos continuar. Lord Henry, então, representa, pelo menos na minha opinião, o limite da moralidade. Ele é o sujeito que incentiva o Dorian Gray a se entregar à esbórnia, à depravação. Como diz uma das frases do próprio autor, posso resistir a tudo, menos às tentações. Ele é também aquele que tenta frear Dorian Gray ao perceber que ele está indo num caminho sem volta. E mesmo aquele que dizia não respeitar o casamento, que dizia ser necessário se entregar aos prazeres, acaba percebendo, lá pelo meio do livro, que isso precisa ter um limite. E esse, para mim, é um dos méritos desse clássico. Oscar Wilde foi condenado à época por sua homossexualidade e tratado como imoral pela justiça da época, o que não poderia estar mais errado. Esse não é um livro sobre a imoralidade, e sim sobre a moral humana. O retrato de Dorian Gray é uma pintura sobrenatural que absorve todos os vícios, todas as vicissitudes, todas as imoralidades daquele que é lá retratado, o Dorian Gray. Conforme os anos vão passando, então, ele se entrega à depravação, à violência e a todo tipo de imoralidade possível e preserva o seu exterior belíssimo. Dorian Gray não envelhece enquanto o seu quadro mostra sinais de corrupção. É como se ele depositasse lá todos os efeitos negativos, todos os efeitos deletérios das suas ações horrorosas. E é justamente isso que Oscar Wilde quis mostrar. Mesmo que você esconda o seu lado mais sombrio em um porão ou um sótão, como é o caso do Dorian Gray, alguma parte da sua alma vai se corromper. E como uma parte da alma do Dorian Gray havia sido projetada naquele quadro, ela se tornou maligna. O quadro se tornou maligno e podre, enquanto Dorian Gray preservava uma falsa máscara de jovialidade e moral. Eu acho então que Oscar Wilde foi não só injustiçado pelo absurdo de ser condenado por atos homossexuais,
mas também incompreendido à sua época. E acho que esse é o melhor palpite que eu tenho a dar sobre esse livro. Bom, a tentação de dizer que eu aprendi tudo isso sozinho, ou que eu simplesmente sei esse tipo de coisa, é grande, mas seria injusto com os autores dos livros que me ajudaram a dar esse palpite. Então, agradeço aos não brasileiros, né? Estão bem longe daqui, mas Daniel Salvatore Schiffer e Nicholas Frankel, que organizaram biografias e versões comentadas desse grande clássico, são os responsáveis, são aqueles a quem eu devo um grande agradecimento. Bom, acho que é isso. Espero muito que vocês se divirtam com a leitura, espero muito que se deixem envolver pelas frases de efeito matadoras, elas vão sobrar ao longo da leitura e acho que é isso. Dá para encerrar com uma citação? Com certeza. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Muito obrigado e até o próximo palpite. Quietinho. Se você gosta de sarcasmo e de frases de efeito, esse é o livro certo para você. Se você também gosta de tratados sobre a corrupção humana, esse também é o livro certo para você. Né, Tino? Muito bem-vindos ao Palpiteiro, hoje com uma companhia muito afim de aparecer no vídeo. Fica à vontade, Tino, o vídeo é todo seu. Muito bem-vindos ao Palpiteiro, essa é a resenha, esse é o meu palpite sobre O Retrato de Dorian Gray. Esse livrão aqui, redigido pelo gênio Oscar Wilde. Esse aqui.